desgraçados, miseráveis, e a gente tem uma informação de que envolve deputados federais, envolve senadores, deputados e senadores envolvidos no crime de roubo de aposentado do INSS. Agora que nós precisamos dos nomes, fale os nomes, a Polícia Federal tem os nomes, revele os nomes dessas pestes, revele o nome desses desgraçados que roubam aposentado. A pessoa que trabalhou a vida inteira, pode nem ser um velhinho, mas contribuiu para ter sua aposentadoria, e agora meia dúzia de pilantra vive nababescamente, e a investigação vai mais fundo. Já se tem notícia que envolve gente do governo, já se tem notícia de que temos parlamentares envolvidos. Não nos esqueçamos, senhores senadores, não nos esqueçamos, aqueles que estão nos ouvindo, da luta dos aposentados, que hoje estão correndo atrás para receber R$40 de volta. A deputada Carla Zambelli, hoje foi ela, anteontem foi Daniel Silveira, amanhã sou eu, depois da manhã é Vossa Excelência, porque é um poder que se intrometeu nos outros, e os outros nem a voz levantaram, eles se deixaram enquadrar. Alexandre de Moraes, todos os dias, põe essa casa de quatro. Eu quero relembrar aos senhores, eu não vou me curvar, e eu não tenho a quem cobrar senão ao presidente dessa casa. Não tenho muito o que cobrar, não pelo fato de não ter votado nele. Não é do meu espectro político, muito pelo contrário, é do espectro político que governa de forma ditatorial e desgoverna de forma irresponsável. Veja a economia desse país. Quando um homem tem coragem de colocar no seu bolso dinheiro roubado de aposentados, de pessoas com comorbidade, tem coragem de tocar no dinheiro de pessoas que são pensionistas. A pauta da anistia interessa ao Brasil, sim. Ao contrário das entrevistas de Hugo Mota, e também ao contrário do que disse em coletiva o nosso presidente aqui dessa casa, a anistia é uma pauta importante para o Brasil. E nós não podemos esquecer, senador Cleitinho, senador Girão, eles querem criar cortina de fumaça o tempo inteiro. Nós não podemos conviver com quem bate palma para ditador. Nós não podemos conviver com injustiça como se justiça fosse. E por fazer esse tipo de fala, de discurso, sabe como isso é chamado? Discurso de ódio. Sabe como é que isso é chamado? Ato antidemocrático. Eu não bato e nem toco tambor para doido, senhor presidente. Então quem bate palma para uma mulher que toma 14 anos de cadeia por escrever, eternizando a frase do presidente do Supremo, aliás, o advogado de um terrorista de verdade, chamado Cesare Battisti, esse terrorista italiano, que está preso de prisão perpétua, esse desgraçado tem que apodrecer na cadeia, chamar gente inocente do dia 8, deputado Cezinha, de terrorista, é falta de empatia, é não ter alma. Quando a gente fala que a nossa luta é espiritual, nós estamos lutando com essas entidades. Aquilo ali é só um corpo, porque dentro tem uma entidade de alta patente. Eu não vou deixar morrer, não vou deixar esquecer em nenhum momento. Nós demos anistia para terrorista, nós demos anistia para quem tem crime de sangue nas mãos, para quem assaltou banco, nós demos anistia para quem sequestrou embaixador americano, anistia ampla, geral e restrita, e agora não querem anistiar, estão inventando uma proposta de lei, senhor presidente, para diminuir as penas. Diminuir a pena de quem nunca cometeu crime? Diminuir a pena de quem nunca cometeu crime? Então esse assunto não vai morrer, não. Se depender de mim, todo dia e toda hora que eu puder falar nesse microfone ou ligar o meu celular, eu vou alertar o Brasil. Nós vivemos, viu o senador Moro discussando ali agora, falando de autoridades italianas. Diga a eles que nós estamos vivendo uma ditadura. E diga a eles que a deputada Carla Zambelli, que é italiana, que está na Itália, que ela está fugindo do Brasil porque ela é perseguida política. Ela não é terrorista, ela não cometeu crime. Tomaram a arma de Zambelli, dizendo que ela tinha uma arma em casa. Zambelli tem porte de arma, desde sempre. Deram 5 anos, deram mais 10. Agora, se eu não falo nada, senhor presidente, hoje foi ela,
Anteontem foi Daniel Silveira, amanhã sou eu, depois da manhã é Vossa Excelência, porque é um poder que se intrometeu nos outros e os outros nem a voz levantaram. Eles se deixaram enquadrar. Alexandre de Moraes, todos os dias, põe essa casa de quatro. Eu quero relembrar aos senhores, eu não vou me curvar, e eu não tenho a quem cobrar senão ao presidente dessa casa. Não tenho muito o que cobrar, não pelo fato de não ter votado nele. Não é do meu espectro político, muito pelo contrário, é do espectro político que governa de forma ditatorial e desgoverna de forma irresponsável. Veja a economia desse país. Quando um homem tem coragem de colocar no seu bolso dinheiro roubado de aposentados, de pessoas com comorbidade, tem coragem de tocar no dinheiro de pessoas que são pensionistas, desgraçados, miseráveis, e a gente tem uma informação de que envolve deputados federais, envolve senadores, deputados e senadores envolvidos no crime de roubo de aposentado do INSS. Agora que nós precisamos dos nomes, fale os nomes, a Polícia Federal tem os nomes, revele os nomes dessas pestes, revele o nome desses desgraçados que roubam aposentado. A pessoa que trabalhou a vida inteira, pode nem ser um velhinho, mas contribuiu para ter sua aposentadoria, e agora meia dúzia de pilantra vive nababescamente, e a investigação vai mais fundo. Já se tem notícia que envolve gente do governo, já se tem notícia de que temos parlamentares envolvidos. Não nos esqueçamos, senhores senadores, não nos esqueçamos, aqueles que estão nos ouvindo, da luta dos aposentados, que hoje estão correndo atrás para receber R$40 de volta, para receber R$70 de volta. Aqui quase todos os senadores que são aposentados foram roubados, e eles nem perceberam, até os mais simples não percebem, porque não olha o seu lerite, sei lá como é que se dá o nome, não percebem, mas que agora a sociedade tem consciência disso. Na CPMI do dia 8, eles se juntaram e tomaram a CPI. É possível que queira se juntar novamente, mas eu não sei se eles terão coragem de fazer essa defesa de quem assaltou os aposentados do Brasil. São mais de 2 anos de governo e praticamente nada de projetos relevantes foram encaminhados até o momento para esse Senado ou para a Câmara dos Deputados, salvo talvez a chamada PEC da Segurança Pública, que no fundo nós sabemos que é uma verdadeira cortina de fumaça e não resolve problema algum no que se refere a essa matéria. Mas eu tenho certeza que essa agenda, seja a agenda anticorrupção ou seja a agenda anticrime organizado, vai ser um tema que iremos discutir com profundidade no próximo ano eleitoral e voltará a fazer parte da agenda brasileira cedo ou tarde. Mas eu quero aproveitar para falar um pouco desse julgamento em curso no STF sobre a ação penal de 8 de janeiro, senhor presidente. Quis o ministro Alexandre de Moraes acelerar essa etapa para concluir em apenas 2 dias, é a toque de caixa, os interrogatórios de todos os réus considerados como sendo do núcleo central da chamada tentativa de golpe. Além das gracinhas e brincadeiras incabíveis que a gente viu ontem, é preciso ressaltar inúmeras contradições do procurador-geral Paulo Gonet, dentre elas quando inquiriu uma das testemunhas, o brigadeiro Maurício Brandão, sobre a mobilização de tropas visando um golpe de Estado. Ocorre que o brigadeiro é aposentado e leciona como professor do ITA. O depoimento de Braga Neto, através de videoconferência, por ainda estar em abusiva, quero deixar claro, abusiva prisão preventiva, serviu para mais uma vez demonstrar as evidentes contradições da colaboração premiada de Mauro Cid, que é uma única pessoa a relacionar Felipe Martins a tal minuta do golpe. Nós temos um caso ali que ficou explícito para o Brasil e para o mundo. Ministro Alexandre de Moraes, a vítima, todas as letras ali, é o juiz. Onde você viu em algum lugar do mundo isso acontecer? Sem falar que é o delegado, que faz o papel de promotor. É essa realidade da democracia
invertida, relativa, que nós temos no Brasil. Certo mesmo, foi o general Heleno. Correto, mais uma vez, o comportamento dele em forma de protesto contra essa falsa narrativa de golpe, utilizou seu direito constitucional para não legitimar isso. O silêncio dele fala muito sobre o que aconteceu ontem, nesses dias. Um negócio sem pé, sem cabeça. São tempos muito difíceis, senhor presidente, de inversão de valores, abuso de autoridade, os gastos perdulários, vergonhosos do governo Lula em suas intermináveis viagens pelo mundo, acompanhado de exorbitantes comitivas, sempre hospedados nos hotéis mais luxuosos possíveis. Também já vim aqui relatar o uso político abusivo das estatais brasileiras, que voltaram a dar prejuízo no governo Lula, com os seus 39 ministérios. Como disse o senador Jaime Campos ontem aqui nesse plenário, tem ministro que não conseguiu nunca nem se reunir com o presidente da República, porque é tanto ministério que é um negócio de dar vergonha. Eu já tratei aqui da péssima condução da economia por um governo que prima pela irresponsabilidade fiscal, insistindo no inaceitável aumento de impostos ao invés de cortar seus gastos. E o povo pagando muito caro com o constante aumento dos preços dos alimentos, por exemplo. E a inflação só não explodiu porque o Banco Central, que é independente, quero fazer aqui justiça ao nosso colega senador Plínio Valério, iniciativa dele, continua mantendo a taxa de juros das economias nas alturas. Olha que problema que nós temos no Brasil. A respeito da corrupção e desvios, o último grave escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas conseguiu superar e muito, nós vamos puxar a meada na CPMI, mas muito o mensalão que desviou milhões de reais, assim como o Petrolão, que o TCU, segundo o TCU, desviou mais de 30 bilhões, B de bola e de índio, bilhões de reais. Mas também não param as denúncias sobre o mau uso da máquina pública, em benefício próprio, na perseguição implacável aos adversários desse regime, que eu chamo de regime ditatorial do governo Lula e alguns ministros do STF. Eu fico aqui estarrecido, senhor presidente, quando eu vi uma entrevista recente do presidente da República, dizendo que eu não sei quanto gasto nas viagens. Mas ele sabe quem paga, porque dilui aí em 200 milhões de brasileiros. Por isso que ele não sabe. Sai uma merrequinha para cada um. Mas é estarrecedor o que a gente tem de gasto nesse governo. Eu quero apenas destacar mais um desses abusos da máquina pública. Trata-se do salário pago pela EBC a uma apresentadora. Foi revelado agora R$100 mil para apresentar um programa semanal. R$100 mil. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Segundo a revista Oeste, o salário do maquiador dessa apresentadora da EBC, que deveria ser privatizado, acabar. Isso não é papel de fazer propaganda para governo, porque o que acontece na prática é fazer propaganda para o governo federal. Só o salário do maquiador é de R$16 mil. Além disso, foi aumentado para R$6,2 milhões o contrato com a produtora Fábrica Entretenimento lá da EBC. Agora, tudo isso, senador Isalci Lucas, para produzir um único programa semanal que, segundo o Ibope, o levantamento, nunca ultrapassou sequer o patamar de 1% de audiência. Fala para ninguém, mas a gente paga o custo dele. Mas graças a Deus, tudo nessa vida passa. Precisamos perseverar no bem e na verdade e manter a plena confiança na justiça divina, que é perfeita. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado há quase 800 anos por São Tomás de Aquino. Não se opor ao erro é aprová-lo.
Não defender a verdade é negá-la. Então, eu quero agradecer a essa oportunidade, senhor presidente. E nos minutos que me resta, eu estou ouvindo aí alguns senadores contactando. Eu queria saber do senhor que está presidindo, se existe realmente essa possibilidade de um extra-pauta, que a gente tem feito desde o começo dessa legislatura, um pacto na reunião de líderes, para se votar o que está na pauta, que a sociedade toma conhecimento, enfim. E eu só queria confirmar, eu tenho certeza que não vai para extra-pauta um assunto polêmico como esse, que seria o de aumento do número de deputados federais. Então, eu espero que, se isso tiver que vir à pauta, que seja comunicado com antecedência. A sociedade, pela transparência, precisa efetivar isso. É um assunto extremamente constrangedor. No dia que chegou a informação da Câmara dos Deputados, que teria aprovado aqui ao lado essa medida, tinham 20 senadores aqui e foi unânime. Todos aqui pegaram o microfone dizendo que eram contra isso. O brasileiro não aguenta esse tipo de coisa, né? Inclusive o meu estado do Ceará, é importante, tem direito a um. Ele já tinha direito a um. E agora está querendo como se fosse usar a moeda de troca. Para ter o do Ceará, tem que aumentar do Brasil inteiro. Não, é o que está lá na Constituição.